Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos, que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo o que é seu e livre você e tudo o que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, queridos, nós vamos orar para que a gente esteja alerta, tá bom? Eu não sei o que pode estar te rodeando, o que pode estar tentando entrar, o que pode estar tentando te atrair. Que Deus ele está querendo que você esteja alerta. Porque, queridos, isso é algo íntimo e pessoal, né? De acordo com aquilo que cada um vive, passa, enfrenta. Mas é a vontade do Senhor que a gente esteja alerta. Então a gente vai fazer essa oração. Lu, o que essa oração ela vai fazer de diferença na minha vida? O que essa oração vai mudar? Eu não sei. O que Deus vai fazer? Eu não sei. Mas às vezes, por exemplo, enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, o Espírito Santo pode trazer alguma coisa à sua memória. O Espírito Santo pode fortalecer o seu espírito. Ele pode fazer você ter pensamentos ao longo do dia, às vezes até na madrugada, ele pode falar algo com você na madrugada. Alguma ativação, queridos, a oração ela traz. Algum movimento ela faz. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe. Mas a oração, ela gera um movimento, ela gera uma ativação. Então eu não sei com o que pode acontecer. Você pode agora, né, ouvir essa palavra e falar assim, mas eu estou descansado. Como assim? Eu preciso estar alerta. Se essa palavra é para você, o Espírito Santo vai te mostrar. Porque ele sabe que não tem como eu fazer isso, né? Isso aí é algo que não tem como eu fazer. Mas ele vai te mostrar com relação ao que você precisa estar alerta. Por quê? Ele não quer ver você cedendo ao que pode impedir alguma coisa que já está próximo na sua vida de acontecer. Ele não quer ver você cedendo para que algo que você está desenvolvendo venha atrapalhos em cima disso, tá? Ele tá mandando a gente ficar alerta, queridos. Quando o Senhor fala para a gente ficar alerta, ele sabe que tem necessidade da gente ficar alerta. Ou seja, talvez é hoje e amanhã, nos próximos dias. Algo importante está perto de acontecer e você não sabe. Então, fica alerta. Se precisar do Espírito Santo ministrar algo no seu íntimo, ativar alguma coisa na sua mente, ativar alguma coisa nos seus pensamentos, ele vai fazer isso. Às vezes, do nada, queridos, a gente tem um pensamento e aquele pensamento, já viu quando às vezes a gente pega uma linha, aí você puxa a pontinha da linha e sem querer aquilo solta da sua mão e a linha sai rolando e sai desenrolando aquilo tudo? Então, às vezes, muitas vezes, Deus faz assim. A gente tá assim, não tá pensando em nada. De repente, do nada, que não é do nada, né? A gente tem um pensamento e esse pensamento vai levando a um outro pensamento. Esse pensamento leva a uma conversa, leva a um acontecimento. Às vezes leva a gente para 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. E é como assim, o pensamento foi a pontinha da linha e agora a linha tá rolando. Sabe, o negócio vai desenrolando, vai desenrolando. E você começa, às vezes, a entender coisas que você não tinha entendido, a perceber coisas que você não estava percebendo. É assim. Às vezes, queridos, o discernimento chega na vida da gente em momentos assim que a gente não está nem esperando. Então, eu não sei o que Deus quer que você esteja alerta, mas eu tenho que entregar aquilo que Deus me mostrou. Tem filhos aqui que tem que estar alerta. Queridos, isso não é para trazer preocupação, isso não é para ninguém ficar neurótico, preocupado, estressado, com medo, não. A intenção de Deus não é deixar a gente com medo, a intenção de Deus não é deixar a gente oprimido, a intenção de Deus não é deixar a gente preocupado, não é nada disso. Mas é só a gente ter o entendimento. Bom,
eu tenho que vigiar e orar. Então eu tenho que estar em oração nesses próximos dias. Às vezes é um assunto que Deus, ele está falando com você de um determinado assunto. É algo que Deus está te mostrando e ele está falando com você. Ora por esse assunto aí. Vigia e ora por esse assunto aí. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que ela está desenvolvendo algo. Ela começou um projeto, ela começou a desenvolver alguma coisa. Veja, ela está ali desenvolvendo alguma coisa, algo para o Senhor. Se ela tiver alerta, se ela vigiar, é uma pessoa que já tem discernimento, às vezes Deus já mostrou algumas coisas para ela, o que ela tem que entender? O que geralmente Deus fala comigo para eu vigiar? O que geralmente Deus me mostra para eu vigiar? O que tem a ver o que está acontecendo com a minha vida hoje com relação ao que Deus, sabe? Eu vou pegar o que está acontecendo hoje, ao que eu estou desenvolvendo hoje, ao que Deus está me mostrando hoje, às vezes. Deus está te mostrando coisas que você não está falando com ninguém, a gente não faz assim. Se não faz, tem que fazer. Se tem alguém que fala assim, não, eu não faço isso não, eu conto tudo que Deus me mostra. Para com isso imediatamente. Para com isso imediatamente. Você não pode contar tudo que Deus te mostra. Tem coisas que Deus te mostra, que Deus te fala, que é só para você e ele. Não pode. Tem coisas que a gente pode compartilhar, mas tem coisas que é só entre nós e Deus. E aí Deus pode falar, olha, você pega a palavra com aquilo que você está vivendo, com o que Deus estava te mostrando, e aí às vezes ali vem um entendimento. Então imagina uma pessoa desenvolvendo algo. E aí ela recebe uma palavra, eu tenho que estar alerta. Então o que ela tem que entender? Bom, ela tem que vigiar, ficar alerta. Às vezes ela vai ver alguém rodeando. Ela pode começar a ver alguém perguntando coisas sobre o que ela está fazendo. E é uma pessoa que às vezes é um Sambalate, um Tobias e um Gesem. Neemias, quando ele estava lá reconstruindo os muros e as portas, os opositores, veja, opositores, eles eram opositores. Eles ficaram furiosos quando viram aquela obra iniciando. Veja que a própria palavra fala que eles ficaram furiosos quando eles viram aquela obra começando. Só que mesmo não gostando, mesmo tendo ido contra, eles tentaram entrar. Eles tentaram se fazer de amigos para participar. O que Neemias falou com eles? Não tem nada de memorável aí na vida de vocês para vocês fazerem parte disso aqui. Somos nós. Neemias, ele estava o quê? Atento. Ele sabia que não era para eles entrarem no meio. Neemias sabia, discernia. Não sei se pelas coisas que ele já tinha ouvido falar, porque ele tinha chegado ali há pouco tempo. Mas o pouco tempo que Neemias já estava ali, ele já tinha um entendimento. Não sei se Deus avisou, se ele ouviu conversa, se ele viu alguma coisa. Eu não sei o que deu para Neemias aquele discernimento, talvez por causa do histórico, talvez descendência, alguma coisa assim, mas Neemias entendeu. Não, eles tentaram. Mas Neemias, ele não entrou naquela tentação. Se ele tivesse colocado eles para dentro, eles teriam atrapalhado. Por quê? Mesmo de fora, o que eles falaram? Nós vamos ficar aqui. Quando eles menos perceberem, nós vamos entrar e trazer confusão. Eles tentaram entrar, não conseguiram, e do lado de fora, eles tentaram fazer aquilo que eles o quê? Iam fazer dentro. Então, Neemias, ele discerniu, ele entendeu, vocês não. Não tem nada de memorável aí na história de vocês. Não tem nada aí na história de vocês que eu olho para ela e eu falo assim, vem cá, e abro a porta. A gente não pode entrar, queridos, olha isso aqui. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, olha isso, não entreis em tentação. Então, imagina uma porta.
Imagina a tentação como uma porta. Algo que vai aparecer na sua frente e você não pode entrar. Imagina você com calor, aparece uma piscina com uma água limpinha na sua frente. Você com um encantamento nos olhos enxerga uma água limpinha. Mas você, com discernimento, ia enxergar uma água suja e imunda. Você com fome, com sede, com encantamento nos olhos, vê um prato do diabo como uma oportunidade. Mas você com discernimento, você vê o prato do diabo como algo imundo para te causar dano. Entende? O inimigo, queridos, ele sabe como entrar. Ele sabe como armar para a gente cair na cilada dele. Às vezes, queridos, a gente não está indo atrás do que a gente não deveria estar indo atrás, mas ele traz. Ele faz muito isso. Quem já passou por isso sabe. Quando a gente começa a obedecer, quando a gente começa a fazer aquilo que Deus nos pede para fazer, é muito comum. Talvez uma pessoa sem perceber, ela não conseguiu discernir isso ainda, mas se o Senhor começar a ativar na sua mente agora algumas coisas, você vai começar, talvez até lembrar e a perceber de coisas que você, quando estava tentando obedecer, quando estava começando a obedecer, aquilo ficava surgindo diante de você. Aquilo ficava aparecendo no seu caminho. Era tentação para você entrar. Não vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a gente tem que estar vigiando, estar de olho, estar alerta, estar pensando, estar raciocinando, estar orando, porque a oração ela nos fortalece. A oração ela nos conecta com o Senhor. Então, por meio da oração, você está conectado em Deus. Então, você recebe de Deus. Quando você ora, quando você fala para Deus, não está saindo algo de você para Deus? Só que mesmo que você não perceba, também vem algo de Deus para você. Às vezes você ora e não ouve nada. Pode ter pessoas que pode falar assim, mas eu não tenho visão, eu não ouço Deus falar comigo audível. Eu não tenho muito costume de ouvir Deus, de ter uma visão. Continua orando. Deus, ele tem a maneira dele de agir e de se manifestar na vida de cada um. Mas às vezes, enquanto você ora pela sua família, enquanto você ora pelo que Deus te deu, pelo que você faz, pelo que Deus está te mostrando, enquanto você está entregando a sua oração, quando você entrega a sua oração, você também está entregando o seu tempo, a sua mente, o seu coração. Você está conectado em Deus. Às vezes, você está orando enquanto você dirige, enquanto você trabalha, mas enquanto você trabalha, você está trabalhando, mas está conectado com Deus. Queridos, eu não posso deixar de falar para a oração sobre a oração que a gente precisa fazer de joelho dobrados, porque a gente precisa dobrar o joelho para orar. A gente precisa ter esse ato, sabe? De dobrar o joelho para orar, tirar um tempo para dobrar o joelho e orar. Se a gente tem condição física, tem saúde para fazer isso, né? Então, se a gente tem, a gente precisa fazer isso. Então, eu não posso deixar de incentivar sobre isso, de falar sobre isso, porque é uma das coisas que Deus quer que eu faça. Mas eu também não posso deixar de falar o quanto Deus ama, o quanto Deus recebe as orações que a gente faz enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está andando na rua. Sabe? Enquanto você está tomando banho, às vezes você está lá no banheiro com dor de barriga, senta lá no banheiro e está lá, ao invés de estar com o telefone na mão. Você entra no banheiro lá com sua dor de barriga, senta lá no seu troninho e deixa o telefone longe. E quando você pensa que não, você começa a se conectar com o Senhor, vai tomar banho. Queridos, andando na rua, quantas vezes, e eu falo isso assim, e Deus é testemunha, quantas orações Deus responde, quantas manifestações do Senhor eu tenho em momentos assim que, sabe, que não é de joelho dobrado.
não é de joelho dobrado. Mas veja que eu não deixo de dobrar o joelho. Eu não deixo de obedecer naquilo que o Senhor me pede com relação a isso. Então, eu tenho que também dobrar o joelho e orar. Então, esse é um ato de obediência. Isso é algo que, para mim, é obediência, né? Agora, fora isso, que é um ato de obediência, eu poderia só nesse momento orar. Mas ao longo do dia, tudo que eu vou fazendo, eu vou, eu passo o meu dia com Deus. Eu passo o meu dia com o Senhor, em tudo que eu faço. E eu vejo o quanto Deus, ao longo do dia, Ele fala comigo. No meio dessas orações. Então, quando você ora, você está entregando, sabe? O seu pensamento está ligado com Deus. O seu coração está ligado nele. É a sua vida com ele. Então, quando você ora, você está entregando para ele o seu coração, o seu pensamento, o seu tempo, as suas dores, as suas preocupações. E quando você entrega para Deus, você recebe de Deus. Então, às vezes, você não vai receber naquele exato momento. Às vezes, sim. Às vezes, Deus responde orações da gente numa velocidade incrível. Numa velocidade incrível. Mas você mesmo sem às vezes estar ouvindo Deus, você pode ter certeza que você vai estar recebendo algo de Deus, então você vai estar sendo fortalecido. Às vezes depois de uma oração, o Espírito Santo vai ministrar algo no seu espírito que você não estava sabendo na sua mente. Então a gente tem que vigiar e orar, para que a gente não entre na tentação. Imagina você cansado numa estrada. E Deus fala assim com você: vai passar um carro por você. Você vai estar com sede, com calor, cansado, mancando, umas feridas no seu calcanhar. Você vai estar mal-humorado e sem dinheiro. Não é assim, queridos? Às vezes a gente não está desse jeito. Tá, dependendo da situação que a gente está passando, é assim. A gente está como se fosse uma estrada de terra, não tem para onde correr. Não tem como parar no meio do caminho, senão o sol vai matar a gente, vai esturricar. A gente está mal-humorado, está sem dinheiro, está cansado, está ferido, está com o pé doendo, está com o calcanhar esfolado, está com sede, está com calor. E aí Deus fala assim: é desse jeito mesmo. Vai parar um carro e vai te chamar para entrar, mas não entra não. Aí para o carro, uma pessoa gentil abre a porta, oferece carona, oferece, vamos, logo ali na frente tem uma lanchonete. Chega lá, tô vendo que você tá aí todo suado, deve estar com fome, né? Com sede. Tô vendo aí, ó, o pé tá todo esfolado. Vamos, entra. Não entra nessa tentação. Tá entendendo? Não entra. Jesus, ele estava lá no deserto com fome. Ele estava lá no deserto sozinho, entre aspas. Mas ele estava lá no deserto, com fome. Quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Ele precisava de passar por aquela tentação, mas ele resistiu. Logo em seguida, os anjos iam vir servir. Neemias podia estar precisando de mais trabalhador. Imagina Sambalate, Tobias, Gesem entrando, os outros homens que iam entrar com eles. A obra? Não. Sambalate, Tobias e Gesem está tentando entrar, beleza. É mais homem para trabalhar. Às vezes é mais recurso que Sambalate, Tobias e Gesem vai trazer. Eles são homens ricos, poderosos, vou deixar Sambalate e Tobias entrar, porque eles podem mandar mais homens para trabalhar, eles podem ajudar com recurso. Neemias não foi olho grande, não. Neemias falou, Sambalate, tchau e benção, querido. Aqui não. O inimigo, queridos, ele sabe a hora de mandar a tentação. Ele conhece os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades, ele sabe o que ele vai fazer. O que ele vai colocar diante de nós para fazer a gente entrar na tentação, mas não entra, não põe o pé não, pisa o pé daí, casca fora. O que é tentação para você? Né? O que para você é uma pessoa que te provoca? Deus fala assim com você, não briga não. Não briga não, porque contenda traz destruição. Contenda gera mais confusão. Contenda
Uma casa, por exemplo, que tem muita briga, as coisas vão ficar sendo quebradas. Não é só a preguiça que traz esse tipo de miséria. A fofoca também. O que pode ser tentação para você? Fofoca? Uma casa que tem muita fofoca, as coisas vão ser quebradas, as coisas vão ficar estragando. Uma casa que tem muita contenda, muita briga, as coisas vão ficar quebradas, vão ficar estragando. Não estou nem falando de briga, de bate-boca, de confusão, às vezes até sair nos tapa. Não estou falando de, sabe, de grandes prejuízos financeiros, porque tudo isso acontece, problemas de saúde. Então, o que pode ser tentação para você? É a tentação de contar alguma coisa que você não pode contar? É a tentação de pedir ajuda de alguém que você não deve pedir ajuda dessa pessoa? É a tentação de deixar alguém entrar porque parece vantajoso a entrada dessa pessoa? Qual que é a tentação? É a tentação de brigar? Alguém que te provoca? Alguém que te irrita? Alguém que te ofende? Alguém que é arrogante com você? É a tentação. Você está passando por uma tentação de querer, de não fazer algo que Deus te pediu para fazer, de não prosseguir, né? Deus pediu para fazer. O que pode ser tentação? Então a gente tem que vigiar, tem que orar e não entrar na tentação. Eu tenho que estar alerta. Eu não posso estar como aqueles que estão dormindo. Que tipo de dormência é essa? Que tipo de sono é esse? Espiritual. Eu não posso estar dormindo espiritualmente. Eu tenho que saber que em Cristo eu estou protegida. Jesus, ele cuida de mim, ele cuida da minha casa, mas ele mesmo falou para eu vigiar e orar. Ele mesmo falou para a gente vigiar e orar. Jesus, ele nunca excluiu a nossa responsabilidade. Então, queridos, nós não podemos ser o tipo de pessoas que exclui a responsabilidade. Tem pessoas que eu vejo que elas vivem como se fosse assim, Jesus, ele já fez a parte dele, então agora eu não preciso fazer nada. Tem pessoas que elas têm esse entendimento. Nada de ruim vai me acontecer, porque eu tenho fé. Jesus, ele já levou os meus pecados, ele já pagou por mim. Não é assim, queridos, ele já fez isso sim. Mas e a parte do pecado? E o pecado que eu tenho que abandonar? Porque ele veio para levar os nossos pecados. Então, por meio da nossa fé nele, nós somos salvos. Então, se eu criei em Jesus agora e eu morrer daqui 5 minutos, então pela fé eu fui salva. Morri, eu posso morrer lotada de pecado. Mas eu fui salva, a fé já entrou no meu coração. Agora, se ele está me permitindo viver na face da terra, então a minha permanência com ele na face da terra vai fazer o quê? A fé vai trazer para mim o quê? O Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo que habita em mim vai começar a me lavar, a me purificar, a me santificar, a tirar de mim os pecados. Eu sou salva. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que enxergar e abandonar os pecados que eu tinha quando eu fui para ele, os pecados que eu tenho hoje. Então eu não posso pegar uma parte da palavra e excluir as outras. E achar que, não, eu tenho fé em Jesus, então não existe isso de fazer isso e coisa ruim vir sobre mim. Então eu nem existo, minha vida nem existe, minha experiência com Deus nem existe. Queridos, então, tudo que eu falo é mentira. As minhas experiências com Deus não existiram. Entende? Quando a gente caminha com o Senhor tendo discernimento, a gente entende que existe a salvação, existe o que Jesus fez, levou sobre ele os nossos pecados, mas isso não nos exclui das nossas responsabilidades. Então agora eu não posso mais viver no pecado. Que pecado que eu não posso mais viver? O pecado que o Espírito Santo me revelar. O pecado que hoje o Espírito Santo está me revelando. Entende? E se eu morrer hoje? Eu vou para o céu, mas eu ainda tenho muito pecado. Mas naquilo que eu já entendi,
naquilo que o Espírito Santo está vendo, ela tem fé, e até aqui eu santifiquei, até aqui eu já purifiquei. Tá pronta, bora. É diferente de uma pessoa que ela fala de Jesus, ela aquele início ela fala, ela tem a fé, ela crê, mas depois ela não leva uma vida com Deus. Não arrepende de pecados, tem que ter arrependimento. A gente tem que arrepender dos nossos pecados e dar frutos que mostram o nosso arrependimento. A fé sem obras, ela é morta. Então, a minha fé me movimenta. A minha fé me mostra o meu pecado, porque se o Espírito Santo está em mim, ele me mostra o meu pecado. Ele me mostra o que eu errei ontem, ele me mostra o que eu errei hoje, o que eu vou errar hoje. O Espírito Santo mostra, queridos. Ele não mostra tudo de uma vez, mas ao longo da nossa caminhada ele mostra, tá? Então, ele vai mostrar, assim como ele mostra os nossos pecados, os pecados que a gente tem que arrepender, que tem que abandonar, as maldades que a gente tem que parar de praticar. Ele também mostra o que a gente tem que vigiar. Porque se Deus deu essa palavra para a nossa oração, significa que a gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar alerta com alguma coisa. Você sabe? Talvez você já saiba. Então toma cuidado. Toma cuidado com o que sabe, o que está em andamento na sua vida hoje. O que Deus está falando com você? O que está acontecendo na sua atualidade? Sabe, o seu movimento? Toma cuidado com o que pode vir de externo. Externo. Aparecer na sua frente para te atrair, para você entrar na tentação. Porque, queridos, toda tentação, ela vem acompanhada de maldição, de destruição e de problema. Ela vem acompanhada. Então, uma tentação, ela não surge diante de nós para trazer bênção para nossa vida. Imagina um homem casado, aí surge uma bonitona, lindona, cheirosa, cheia de sensualidade, daquele jeito que o homem olha, cresce o olho, é casado. Aquela bonitona ali, será que foi enviada por Deus? Será que aquela bonitona ali veio para poder desviar aquela família, uma família endireitada, uma família que Deus está abençoando, uma família que Deus está tratando? Não estou falando de coisa bagunçada, não. Eu não estou falando de coisa que tá uma bagunça. Eu estou falando da vida de pessoas que tem Deus ali, que Deus está no negócio. Não estou falando de relacionamentos que já é tudo uma bagunça. Deus tem compromisso com o que é dele. Então, se um casamento é dele, e chega uma bonitona, essa bonitona ou esse bonitão veio para agregar alguma coisa? Veio para trazer confusão. Veio para trazer destruição. Veio para trazer destruição para a família, para o casamento, para todo tipo de prejuízo. Entende? Então, a tentação, queridos, quando ela surge diante de nós, por trás dela tem um problema que a gente não está enxergando. Por trás da fofoca tem um problema que a gente não enxerga. Por trás da contenda tem um problema que a gente não está enxergando. Então, quando você cede à contenda, a partir do momento que você entrou na contenda, que você cedeu à tentação, que você entrou ali, você vai, junto com a contenda que você se envolveu, os problemas que viriam com ela que você não estava enxergando, agora você vai ter que viver. Você vai ter que lidar com eles, os prejuízos. A fofoca. O que contou que não era para contar. A porta que abriu que não era para abrir. Aquela tentação, contou, não era para contar. Abriu a porta. Então, junto com a fofoca, vai entrar problema com ela. Só que você não estava sabendo. Enquanto estava contando, estava legal. Enquanto estava contando, parecia que nada estava acontecendo. Só que junto com a fofoca, com a tentação da fofoca, vem problema, vem destruição, vem prejuízo. Junto com a maledicência, juntou com mais pessoas para falar mal dos outros, pegou o telefone, ligou para uma pessoa para falar mal de outra, para criticar, para julgar. Tem pessoas, queridos, que elas não têm o menor temor no coração. Elas falam, 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 e elas não têm noção do quanto de destruição está entrando na vida delas por causa da maledicência. Então, não caia na tentação da difamação. Cuidado. Sabe, se tem alguém aqui, se você
convive com pessoas que ficam o tempo todo falando mal dos outros, o tempo todo criticando, cuidado. Porque certamente boa parte do que você ouve também é mentira, é calúnia, é difamação, é inveja. Toma cuidado para quando as coisas ruins surgirem na sua frente, você não sair do caminho. Você não entrar na tentação, porque quando você entra nela, imagina eu cheirosa, limpinha e cheirosa. Quando você me abraça, já abraçou alguém perfumado e cheiroso? E depois viu que o cheiro da pessoa ficou na sua roupa? Então você passa, às vezes, o dia todo sentindo o cheiro da pessoa. Você encontrou com uma pessoa, ela estava cheirosa, você abraçou a pessoa, aí passa o resto do dia com o cheirinho dela. Agora imagine eu toda suja de fezes. Você não está vendo, não. Mas a conversa que você envolveu comigo, a hora que você entrou ali e me abraçou, aquela porcaria, aquela contaminação que estava em mim, quem ficou contaminado? Se eu tô toda suja de um sangue contaminado, imagina um sangue contaminado com alguma doença, que é contagiosa e que passa pelo sangue. Então imagina que você não está vendo a minha contaminação. Eu sujo diante de você, você com encantamento sem discernimento, se envolve comigo, entra, vem, me abraça, encosta. O que vai acontecer com aquele sangue contaminado que tocou em você? O cortezinho, você tinha um cortezinho no dedo, Satanás estava vendo que você tinha um cortezinho no dedo, ele estava vendo que você tinha um machucadinho aberto, uma feridinha aberta, é o suficiente para aquela contaminação em mim te contaminar. E se você não tivesse entrado? Se você não tivesse se aproximado de mim, me abraçado, aproximado além do necessário? E se a hora que eu apareci na sua frente você tivesse resistido, não vindo me abraçar e se envolver, teria ficado contaminado? Entende? Tem coisas, queridos, que sem discernimento a gente se envolve e é tentação. Aí você tá lá, avançando no projeto de Deus, dando tudo certo, o inimigo põe uma tentação na sua frente, você entra, você cede à tentação, pode estar certo que junto com ela vai entrar problema que não teria entrado se você não tivesse cedido, vai entrar destruição que não teria entrado. Você ia ficar todo sujo se não tivesse me abraçado? Você ia ficar contaminado se não tivesse me abraçado? Entende? Então tem coisas, queridos, que é literalmente igual a gente fala, a maneira de falar, o jacaré tá abraçando. Tem coisas, queridos, que é o jacaré que tá abraçando. É um abraço de jacaré. Ninguém quer abraço de jacaré, né? Parece, você olha, mas o que tá por trás parece vantajoso. Então tem filhos aqui que Deus não quer ver pegando nos pratos do inimigo. Não quer ver pegando nos pratos do inimigo. Ele pode até colocar diante de você. Então, lembra lá, Neemias era vantajoso para ele ter deixado aqueles homens poderosos entrar. Dinheiro ia entrar junto, né? Imagina Jeremias pensando assim, dinheiro ia entrar junto, mais operários vão entrar junto, essa obra vai ficar mais rápido de acabar. Então, cuidado com o que está te rodeando. Cuidado com o que está te rodeando, que não é para estar dentro, que não é para acessar, que não é para saber o que está acontecendo, que não é para ouvir. Deixa do lado de fora o que é para estar do lado de fora. Mesmo que esteja te rodeando, mesmo que esteja oferecendo ajuda, mesmo que esteja, sabe, te dando alguma coisa. Se Deus falou com você ficar longe da Luciana e eu chegar te dando alguma coisa, vigia, vigia, porque pode ser prato do inimigo. Eu posso bater na sua porta com o prato do inimigo. E aí Deus falou, vigia com ela, não deixa entrar não. Ah, mas ela trouxe esse prato para mim. Então entra, Lu, entra. Entrei. Então toma cuidado, tá, queridos? A gente tem que estar alerta. A gente tem que estar alerta porque você pode estar no meio de algum processo, você pode estar perto de receber alguma bênção, de contemplar alguma virada. Então vigia com as suas conversas, vigia com o que você fala, vigia com as conversas que você está se envolvendo, vigia com contenda, tá? Vigia com pessoas que Deus já te alertou coisas com relação a elas.
Não se deixe enganar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, esteja em oração. Se você está envolvido em algum projeto, se Deus está falando algo com você com frequência nos últimos dias, esteja orando por isso aí, tá? Eu não sei pelo que você poderia estar orando por você, mas vigia, fica alerta com o que você sabe que é perigo do lado de fora. Você sabe que é perigo do lado de fora, então vigia. Não seja encontrado dormindo espiritualmente. A gente tem que estar desperto espiritualmente, tá? Não é para você ficar preocupado, mas é para você ficar ligado. Porque às vezes, daqui a pouco seu telefone vai tocar. Às vezes, daqui a pouco alguém vai te fazer uma pergunta, e é uma pergunta que você não deve responder. É uma pessoa que vai te provocar e você vai lembrar, tá me provocando para eu brigar, mas eu não vou cair nessa provocação. Você pode passar por situações, né, que eram situações para te atrair, para te envolver em algo que era errado, para logo em seguida coisa ruim entrar. Impedir uma bênção de chegar, impedir algo de continuar avançando, de finalizar, tá bom? Então, não pegue os pratos do inimigo, tá? Não pegue os pratos do inimigo. Esteja alerta, amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra e te pedimos, Pai, por uma ativação no nosso espírito, uma ativação nos nossos pensamentos, Pai. Uma ativação nos nossos olhos espirituais. Faz a gente ficar ativo, Pai. Quando o mal bater na nossa porta, quando a tentação chegar diante de nós, faz a gente pensar, faz a gente lembrar, faz a gente vencer esse mal. Não entrar na tentação, não ceder à tentação, não fazer o contrário daquilo que a gente já sabe que a gente deve fazer. Muitas vezes a gente faz o contrário, mas se o Senhor está nos alertando, Pai, é porque a gente pode resistir e a gente pode se livrar do mal que o inimigo está tentando entrar. Quantas vezes, Pai, o Senhor vê a gente saindo de um ciclo ruim, caindo em tentação e entrando em outro ciclo ruim. Mas eu creio que tem filhos aqui que o Senhor quer dar livramento, para que eles não voltem a viver os mesmos processos, para que eles não vivam, sabe, passando pelas mesmas situações ruins, caindo nos mesmos erros, cedendo às mesmas tentações e vivenciando sempre os mesmos problemas. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que nenhum filho do Senhor aqui, Pai, nenhum filho que chegou até aqui, que está ouvindo essa oração, nenhum dos filhos do Senhor aqui vão ceder à tentação, vão entrar na tentação, vão pegar nos pratos do inimigo, eles vão reconhecer. Eu profetizo que o Espírito Santo, ele vai fazer uma ativação no interior dessa pessoa que recebeu essa palavra com fé, que chegou até aqui. O Senhor vai ativar no interior dela, no espírito dela, o que precisa ser ativado, para ela reconhecer que é tentação e não pôr a mão. Ela vai recusar os pratos do inimigo. Eu profetizo os teus filhos recusando os pratos do inimigo, para que eles possam contemplar as bênçãos do Senhor que estão prestes a chegar, coisas que o Senhor está prestes a fazer, a iniciar, a encerrar. Em nome de Jesus, seja como for. Eu repreendo toda a tentação, eu repreendo os pratos do inimigo e profetizo as coisas boas do Senhor prosseguindo na vida dessa pessoa, coisas novas do Senhor chegando na vida dessa pessoa, grandes vitórias do Senhor chegando na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então, esteja alerta e não pegue nos pratos do inimigo. Amém? Deus te abençoe.